E olha como a informação útil é importante. A Justiça aprovou. Eu trago hoje 10 direitos da pessoa idosa. E a lei estabelece, é a partir dos 60 anos. Pouca gente conhece, mas quais são os benefícios? O Estatuto do Idoso, ele garante os direitos da terceira idade, mas seja primeira, segunda ou terceira idade, vem comigo nesse vídeo, você não vai se arrepender. E indo direto ao ponto, eu vou iniciar aqui mostrando 10 direitos. O primeiro é justamente prioridade na justiça. Conforme o artigo 71 do Estatuto do Idoso, qualquer processo judicial em que uma pessoa idosa esteja envolvida deve ser tratado com prioridade, acelerando sua tramitação. Essa prioridade é garantida independentemente do tipo de processo, seja civil, criminal, trabalhista ou administrativo. O idoso e seu representante legal, seu advogado, precisa informar a idade, 60 anos ou mais, ao juiz ou autoridade responsável pelo processo. A partir dessa informação, os trâmites e atos processuais devem ocorrer mais rapidamente. Afinal, o idoso, em termos de processo de justiça, não tem tempo a perder, concordam? Reserva em programas habitacionais. Bem, ali no artigo 38 do Estatuto do Idoso, diz que nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso de 60 anos tem prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria, tendo reserva de 3% das habitações e ao participarem de programas de assistência social, agora podem ser isentos de mensalidades associadas ao financiamento habitacional, representando um alívio significativo em seus orçamentos mensais. O programa Minha Casa Minha Vida isentam beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, do pagamento das prestações dos imóveis adquiridos pelo programa. Essa medida tem como objetivo assegurar que os idosos tenham acesso facilitado a moradias dignas e adaptadas às suas necessidades, promovendo seu bem-estar e qualidade de vida. Esse é o direito da superprioridade 80. Ali no artigo 3 do Estatuto, ele estabelece que, além da prioridade já garantida aos idosos, aqueles com 80 anos ou mais têm direito à superprioridade no atendimento. Isso significa que esses idosos devem ter preferência sobre os demais, inclusive em relação aos idosos com menos de 80, em todos os serviços públicos e privados, também procedimentos judiciais, administrativos e outros. Em resumo, a superprioridade visa assegurar que os idosos mais velhos recebam atendimento ainda mais rápido e preferencial, reconhecendo suas necessidades adicionais devido à maior vulnerabilidade. Os acompanhantes ou atendentes pessoais dessas pessoas também têm prioridade quando estiverem com os titulares do benefício. Isenção de IPTU. É lá no artigo 37, o idoso tem direito à moradia digna. O Estatuto do Idoso, por si só, não prevê uma isenção automática do IPTU. A concessão de isenção do IPTU, ou seja, a autorização da isenção do IPTU, para a pessoa idosa é uma decisão que cabe a cada município e as regras podem variar de um lugar para outro. Portanto, é necessário consultar a legislação do seu município ou entrar em contato com a prefeitura local. Veja só, a competência é do município. E aqui no país, nós temos 5.570 municípios. Por isso
que aqui diz: as regras podem variar de um lugar para o outro, mas normalmente há critérios comuns e adicionais. Idade mínima, geralmente 60 anos ou mais. Possuir apenas um imóvel usado como residência, atender a um limite de renda pré-estabelecida, em alguns locais é até um salário mínimo, outros até 2 salários mínimos, alguns também até 3 salários mínimos, e ser aposentado, pensionista ou beneficiário com renda mensal vitalícia. Essa isenção é uma medida para ajudar a reduzir os custos e proporcionar melhores condições de vida para a pessoa idosa. Ainda nesse tema de transporte, mas esse é um outro direito, viaje mais e mais barato. O artigo 40 ali do Estatuto diz o seguinte: as empresas de transporte rodoviário interestadual, ou seja, você quer viajar de São Paulo para Minas ou de Minas para o Rio, enfim, deve reservar aos idosos de 60 anos com renda de até 2 salários mínimos 2 assentos gratuitos em cada ônibus. E quando esses assentos já estiverem preenchidos, conceder um desconto mínimo de 50% no valor da passagem para os demais assentos. E para ter direito à gratuidade ou desconto no transporte interestadual, é recomendável que reserve a passagem com antecedência, especialmente em período de alta temporada, alta demanda. E olha, o detalhe aqui da renda até 2 salários mínimos é individual, por pessoa. Então, se vai viajar o casal, essa renda é individualmente por pessoa. Essa medida visa garantir o acesso dos idosos ao transporte interestadual de forma bem econômica. Assento preferencial. No artigo 39 do Estatuto do Idoso, estabelece que nos veículos de transporte coletivo serão reservados pelo menos 10% dos assentos para idosos, devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para uso de pessoas com 60 anos ou mais. A ideia é garantir que os idosos tenham um lugar para sentar durante suas viagens. Também é assegurado pelo artigo 42 que as pessoas com 60 anos ou mais têm direito a embarcar com prioridade nos veículos de transporte coletivo. Isso significa que os idosos devem ter preferência na hora de entrar nos ônibus, nos trens, metrô, entre outros, garantindo um acesso mais fácil e seguro ao transporte. Vaga para estacionamento. Ali também no artigo 41 do Estatuto do Idoso, estabelece que 5% em estacionamentos públicos e privados, então o estacionamento de um evento, num supermercado, o estacionamento de um shopping, enfim, devem ser reservadas para os idosos de 60 anos, devidamente sinalizadas e de fácil acesso. Então, são aqueles mais próximos, geralmente, ali da entrada, né? E para usufruir desse benefício, o idoso precisa ter um cartão de estacionamento específico, que pode ser obtido junto aos órgãos de trânsito locais. O cartão é esse aqui, esse é o modelo. E, inclusive, agora é possível fazer a solicitação do cartão de estacionamento sem sair de casa, mesmo se o idoso não possua CNH, é a carteira de motorista. Pode solicitar através do site da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Esse direito ele traz o benefício de promover ali a maior acessibilidade e comodidade para essa população mais idosa. Crédito disponível. O artigo 4º do Estatuto fala que empréstimo consignado é uma modalidade de crédito disponível para o aposentado e pensionista do INSS, devido à segurança de recebimento do benefício previdenciário. A regulamentação dos empréstimos é feita pelo INSS e o Banco Central,
que estabelecem regras e limites para garantir a proteção financeira do beneficiário em relação a taxas de juros abusivas. Mas aqui eu chamo a atenção. O empréstimo deve ser sempre a última opção. O desconto se faz diretamente da aposentadoria ou pensão. Portanto, enquanto for uma opção acessível para o idoso e dentro das normas de proteção financeira, não comprometendo excessivamente sua renda, o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito prática, segura e com taxas de juros menores em comparação com outras modalidades de crédito disponível. Mas repito, empréstimo tem que ser a última opção. E em relação a juros abusivos nesses empréstimos? Bom, o artigo 4 ele estabelece um princípio geral de proteção ao idoso contra abusos de qualquer natureza, incluindo uma atenção especial à vulnerabilidade do idoso em questões financeiras. O Banco Central e o próprio INSS estabelecem limites para as taxas de juros e condições de contratação de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Ações para resolver juros abusivos. Então, se você está numa situação de juros abusivos, eu separei aqui 5 pontos que te norteiam nessa situação. Primeiro, revisão de contrato junto à instituição financeira. Segundo, registrar uma reclamação no PROCON. Terceiro, recorrer à Defensoria Pública. Assistência jurídica é gratuita. Quarto, Ministério Público. Proteção do direito do consumidor. E quinto, uma outra opção, junto ao próprio INSS, ver os regulamentos e limites. Nesse ponto, é fundamental ler atentamente os contratos e, se possível, buscar orientação de um advogado ou um profissional de confiança para garantir que todas as condições são justas e claras. Transporte público. Ali no artigo 39, no Estatuto do Idoso, estabelece que as pessoas com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos, municipal e intermunicipal. Para usufruir desse benefício, o idoso deve apresentar no momento do embarque um documento de identidade que comprove sua idade. Claro que mostrar documento não é tão simples. Por isso, muitas cidades adotam uma espécie de bilhete único de transporte especial para o idoso, que facilita, a vida tanto do idoso como do motorista, que imagina ter que conferir a idade num documento pessoal da pessoa idosa. Inclusive, algumas cidades podem adotar a idade de 60 anos para a gratuidade. É o caso de São Paulo, por exemplo, o bilhete único do idoso. Esse que eu acabei de mostrar, facilita o acesso gratuito dos ônibus, metrôs, CPTM e trens do sistema de transporte público e se estende às linhas de ônibus gerenciada pela MTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então veja, essa é uma medida para facilitar a mobilidade e o acesso dos idosos aos serviços ali de atividades diárias. Olha como essas informações são importantes. Por isso, peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Talvez eles não conheçam esses benefícios. Bom, agradeço quem acompanhou até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.